Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar sobre crianças índigo. É um assunto muito importante na medida em que muitos pais assistem os nossos vídeos. E não é apenas por esse motivo, mas também para que nós possamos conhecer como o mundo espiritual age em relação à regeneração aqui na Terra, como eles agem no sentido de enviarem para o nosso querido planeta Terra, não é? Espíritos que ajudem no desenvolvimento da humanidade como um todo. Quando a mediunidade despertou nos Estados Unidos, no século XIX, ela provocou um grande impacto. Provocou um grande impacto porque era algo totalmente novo. Era algo que surgia dentro da religião como uma promessa. Enfim, estávamos nos comunicando com o mundo espiritual, não é? As irmãs Fox, americanas, experienciaram naquela época uma vida atribulada, porque eram vítimas da intolerância religiosa da época. E as irmãs Fox estavam envolvidas neste processo mediúnico. Na França, as irmãs Baudin, com 12, 14 anos de idade, irmãs Dufour, com 15 anos, Ruth Jafé, com 15 anos, eram meninas adolescentes. Elas se fizeram intermediárias dos espíritos. Quando Allan Kardec fez os estudos iniciais da doutrina, eram essas meninas que se comunicavam e colocavam a resposta dos espíritos e tudo aquilo que Kardec estava necessitando, como outros médiuns trabalhavam também. Mas nós estamos aqui falando de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Ele trabalhou duro para codificar, para entender, para classificar e entender que também na espiritualidade existem os bons espíritos, os maus espíritos, os espíritos verdadeiros e os que não são verdadeiros. E diversos conhecimentos científicos foram trazidos pela espiritualidade, utilizando a mediunidade espírita, o que para nós é motivo de grande orgulho, porque é um canal que intermedia estas informações que são fundamentais para que possamos conhecer o mundo espiritual e como nós aqui nos utilizamos deles e das prerrogativas que temos de espírito para podermos evoluir. Esses avanços mediúnicos contaram com um médium que para a doutrina espírita, Francisco Cândido Xavier, é inegável o apóstolo da mediunidade dentro do espiritismo. E, utilizando-se da mediunidade espírita, André Luiz, por exemplo, publicou, através de Chico Xavier, ditou o livro Evolução em Dois Mundos, que é, até hoje, um dos livros mais importantes, reputamos como um dos livros mais importantes da doutrina espírita. E com Allan Kardec como editor-chefe, investigador dos fenômenos mediúnicos, aquele que compilara as diversas informações recebidas pelas meninas médiums, nascia então o Espiritismo, que hoje é o berço de mais de 3 milhões de almas que vão beber nesta fonte. Agora, nesta nova ideia de regeneração do mundo da Terra, não é? Neste momento de transição,
Os espíritos nobres asseveram que a nova geração irá desenvolver o lado direito do nosso cérebro. Olha só o que nós estamos falando. Nós temos no nosso cérebro dois hemisférios, o lado esquerdo e o lado direito. Então, as crianças índigo que vieram de planetas, mundos muito mais adiantados do que o nosso, vieram com propostas diferentes para que nós pudéssemos desenvolver então esse hemisfério direito, né, do nosso cérebro. O lado que é intuitivo, é um lado mediúnico e das percepções psíquicas. Esta geração que está se formando, ela vem sendo chamada de crianças índigo, pela coloração azul, violeta, que emitem na sua aura. Elas são então identificadas como crianças índigo, sendo seres especiais. Crianças que se tornam um grande desafio para a pedagogia, porque elas não se enquadram nos padrões conhecidos de comportamento, sendo confundidas como autistas e até com hiperatividade. Rebelam-se contra o formalismo, contra orientações impostas, produzindo grande dificuldade no lar, na escola, no recreio, onde elas estudam. Não se submetem a ordens, filas, não ficam quietas e às vezes parecem saber mais do que os adultos. Você conhece uma criança assim? Provavelmente nesse momento você deve estar lembrando-se de uma criança que tem essas características. A doutora Nancy Tape, americana, estabeleceu que os índigos são seres especiais. Foi a primeira nos Estados Unidos a estudá-las e utilizar a terminologia no seu livro Understanding Your Life Through the Color, em 1982. Entendendo a sua vida através da sua cor, através da cor, como nós dissemos, azul, violeta, não é? São almas que são antigas, são almas já trabalhadas, poderíamos dizer assim, que tiveram várias encarnações em vários mundos, né? E que ao encarnarem num corpo limitado, sentem dificuldades de uma vivência saudável. Passam muitas vezes nesses mundos muito tempo na espiritualidade, ou são mundos que têm uma matéria corpórea mais sutil. E ao vir para a Terra, quando encontram esta matéria, que é o nosso corpo orgânico, sentem essa dificuldade. É como se estivessem aprisionados, não é? Como dissemos, como vem de uma região muito elevada, não encontram recursos também para desenvolverem suas aptidões. Digamos que esses espíritos estão trabalhando o nosso hemisfério, como dissemos, do lado direito. Por quê? Porque os ocidentais, nós ocidentais, trabalhamos durante séculos com o hemisfério cerebral esquerdo, porque necessitávamos disso. Somos ainda um planeta que está em desenvolvimento. E os espíritos que vieram habitar esse planeta tinham um determinado conhecimento e que realmente necessitavam da lógica, da matemática e da razão. Ao contrário desses espíritos que estão encarnando agora e, como dissemos, tem uma outra visão do mundo, uma outra visão do amor, uma outra visão do lado artístico também. Esse lado artístico que eles vêm para desenvolver, eles prezam pela harmonia, pela beleza, pelo sexto sentido, são intuitivos, muito intuitivos, pela visão, pela vidência, pela visão especial. E são considerados como crianças diferentes, porque elas realmente são diferentes. Se percebermos algumas crianças que têm as características índigo,
nós vamos perceber. Realmente é isso que nós estamos conversando aqui. As estatísticas revelam que elas começaram a chegar no nosso planeta por volta de 1970. Nos anos seguintes, o número de encarnados já era muito grande. O que constituiu um grande problema para a neurologia, a psiquiatria. Por quê? Porque no seu código de classificação havia estabelecido que uma criança irrequieta, que não tem atenção, revela ser portadora de alguma patologia. E é o que a maioria dos pais ainda pensa exatamente nos dias de hoje. Se essa criança que eu tenho aqui está desse jeito, corre para lá, corre para cá, é hiperativa, não quer ficar numa fila, não obedece ordens, conversa como se fosse um adulto, os pais não sabem o que fazer. Levam para um psicólogo, não é? Levam para um especialista da neurologia para saberem qual é o problema da criança. E dentro dessa ótica que nós estamos falando aqui, a partir de 1970, a evolução farmacêutica produziu um produto químico de nome Ritalina. E a Ritalina, que foi receitado para essas crianças a partir do ano 2000, por aí, um número estatístico que nós chegamos nesse estudo para essa conversa inicial com os nossos amigos aqui irmãos do canal Vanguarda Espírita, a partir do ano 2000, então, o número estatístico de aplicação de Ritalina chegou a 600%, porque ela é uma droga que relaxa, mas ela não proporciona mudança de atitude. Para as crianças índigo, que aportaram neste planeta a partir de 1970, hoje por volta de 51 anos de idade, e que assistirem aqui o vídeo no canal, poderão lembrar-se das dificuldades que tiveram na sua infância e ainda, não é, de adaptação no nosso planeta, e que talvez ainda tenham. Nos Estados Unidos, o psicólogo e teólogo Rollo May estabeleceu que os valores sociais enobrecedores desapareceram, dando lugar ao vazio, e a juventude perdeu o sentido psicológico da vida. Porque, como dissemos, crianças que vêm de uma dimensão completamente diferente da nossa, que têm capacidades para desenvolver o seu intelecto, a intuição, a visão, como dissemos, não é? Que são crianças que prezam pela beleza, pela harmonia. Quando vão se tornando adultos e mesmo vivenciando com pais que não os entendem, eles se desesperam. Esse lado psicológico da vida que nós estamos aqui falando, que essas crianças muitas vezes perdem, são as observações que qualquer pai, qualquer mãe pode fazer dentro da sua casa, quando um filho está ocioso, quando ele não tem mais interesse por nada, quando ele conversa com o pai ou com a mãe sem escutá-los, não é? Ele coloca aquele pensamento, mas não quer escutar o que os pais têm para dizer, e muitas vezes os pais querem levá-lo a um psiquiatra, querem levá-lo a um psicólogo, a um neurologista, para saber o que é que está errado, qual é o problema que está existindo na educação, não é? Sem perceberem que ali dentro da sua casa habita um ser especial que está necessitando de muita atenção, muito carinho, muito amor, e que às vezes, ou muitas vezes, a direção que você quer colocar aquela criança, aquele jovem, a direção no sentido de aquilo que você quer que ele faça, o alcance que você quer que ele atinja, ele está numa direção completamente diferente. Ele vai se interessar por artes, ele vai se interessar por leituras, e você vai dizer para ele que isso aí, com isso não se ganha vida. Então existe um choque de pensamentos que os pais devem observar, devem tomar cuidado, não é? Não estamos aqui colocando
que todas as crianças que nasceram a partir de 1970 são crianças índigo, mas estamos elencando algumas características e conversando sobre um assunto que talvez seja completamente uma novidade para os pais, para que pensem, reflitam e tomem cuidado com os filhos que estão criando. No próximo vídeo nós vamos estabelecer como saber se o seu filho tem características de uma criança índigo. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigado a todos.